Buenas, mundo! Tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Panambi, astróloga, taróloga, terapeuta integrativa do Amarcura, e hoje estamos aqui abrindo caminhos para mais um encontro da Jornada Chamatrina, onde eu, junto com a Alegria de Jesus e a Rome Monteiro, estamos conversando sobre alguns aspectos importantes a serem desconstruídos nessa jornada feminina, através da quebra de tabus, preconceitos e paradigmas relacionados a temas que envolvem conceitos modernos sobre o feminino. Então eu vou convidar aqui a Alegria e a Rome para a gente falar hoje sobre resgate e autonomia feminina. Esse assunto é bem amplo e a gente tem muita prosa para colocar em dia. Vou chamar aqui a Ali, ou me chamem Ali Rome, porque aqui não está aparecendo para mim. Vamos lá. Buenas para quem está chegando. Sejam todos bem-vindos. Olá, tá. Só um pouquinho. Vamos lá, gente. Cada dia tá uma moda aqui para chamar a atenção, para começar assim, já bem animado o negócio. A gente vai na espontaneidade. Aí, viu? Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Estamos sorridentes aqui. Hoje nós temos uma equipe técnica nos ajudando, para nós fazermos menos bate-papo do que nós costumamos fazer. Estamos treinando, espero que todo mundo entenda isso. Que ótimo! Então, a cada encontro a gente já tem uma espontaneidade, uma novidade, um filtro, um acontecimento, pura vida acontecendo. Como eu sempre digo, né? 2, 3% de inspiração, 97% transpiração. Então a gente transpirou um pouquinho, agora vamos deixar a inspiração baixar. Sim, gente, vamos. E, aliás, o tema é justamente esse, né? Autonomia. Olha só o caminho que a gente faz só para conseguir falar de uma coisinha bem básica. A gente coloca aqui essa autonomia como se fosse uma telinha em neon, né? Ela tá aqui piscando. Tudo que a gente for falar hoje vai de encontro para essa palavra que tem aí uma repercussão em vários processos da nossa jornada como mulheres e em vários pontos da linha do tempo como a nossa jornada humana. Mas a questão realmente é a gente entender o quanto isso impacta, envolve as nossas dinâmicas emocionais e o quanto é importante a gente entender que essa palavra autonomia, ela tá conectadíssima com a palavra resgate. E quando a gente vai falar de resgate aqui nesse papo todo da jornada chamatrina, a gente está falando de questões que envolvem resgates de conhecimentos que hoje foram muito deturpados, principalmente no que diz respeito ao aspecto do que é trazido como sagrado feminino. E a gente fala de resgate de processos emocionais das mulheres. E o quanto isso que a gente está fazendo aqui nesses iniciais encontros, né, que geram toda uma movimentação nas nossas vidas para estar aqui segunda-feira, meio-dia, plenas e maravilhosas, na nossa autonomia para falar disso. O quanto isso tem impacto. A gente acordou assim hoje. Claro que sim. Mulheres, né? Em meio-dia, alguém ao vivo falando sobre resgate feminino. É na prática o negócio aqui. O almoço já ficou lá fazendo. Ela já, né? Você já cuidou da casa, eu já organizei minhas coisinhas e aqui meio-dia. É isso aí, é na prática. Se a vontade fala. Exato.
Era segunda-feira, já levei as crianças para a escola, já preparei atendimento, já arrumei minhas coisas aqui em casa, e agora a gente se conecta aqui para criar este tempo, para criar esse lugar de autonomia, para a gente falar desse tema de conexão com resgates. Então, coisas que são extremamente e tão importantes de serem resgatadas, que a gente está aqui. Né? Então, esse equilíbrio e expansão que estão a serviço à vida, que foi ali o que a gente colocou como subtítulo, né? Isso é um grande título, mas para a gente falar que foi um resumo de uma conversa que a gente teve. Então, a pauta é falar sobre essa autonomia, lugares que nos correspondem para caminhar em relação a essa autonomia, e o que a gente entende como equilíbrio e expansão a serviço da vida. Porque são coisas que, nessa prática, nesse dia a dia, a gente, na verdade, a gente busca se organizar, a gente busca fazer as coisas de uma certa forma que a gente encontre esse equilíbrio, ou seja, um movimento onde você consiga gerar essas energias e, ao mesmo tempo, essa expansão, que você sinta que o que você está fazendo faz diferença, se multiplica, cresce, chega a lugares onde você não imaginaria ser possível. Então, vamos falar sobre isso hoje, sobre tudo isso. Vamos, sim. E iniciando a abordagem desse feminino, desse equilíbrio que agora está muito, se fala muito, vamos chegar mais lá no primórdio dos tempos, onde nós tínhamos uma autonomia, né? Nós tínhamos o equilíbrio de tudo, né? Da terra, do ar, do fogo, nós tínhamos a manipulação, nós éramos curandeiras, nós curávamos os nossos também. E chegou um tempo em que o sistema patriarcal, no lado negativado, tentou tirar esse nosso poder, porque não era um poder sobre o poder, era um poder de equilibrar todo o sistema que nos estava em torno, né? A geração de um filho, né? A gestação de um filho, o criar, o parir, o cuidar, sabe, do masculino, era tudo muito harmonioso. Mas teve um tempo em que não gostaram disso, alguém, não sei, e quiseram tirar do nosso poder, porque senão não tirariam até agora, mas agora nós estamos resgatando isso, tentando nos equilibrar. Colocaram nós no molde, né? Tentaram colocar no molde onde nós não pensávamos por nós, né? Não agíamos por nós, né? Era tudo intitulado, tudo de algo por trás, né? Então ficamos submissas, né? Não tínhamos mais voz, tentaram, perseguiram-nos, queimaram-nos, sabe? Fizeram de tudo para calar essa voz e esse poder que temos, né? De amor. Nós temos amor dentro de nós. Então, nesse processo todo, agora se fala muito, porque está tudo em desequilíbrio. Por quê? Porque o feminino está em desequilíbrio. E nesse processo, nós temos que olharmos para dentro, resgatar tudo, né? Olhar tudo que foi massacrado nos nossos antepassados. E eu posso dizer mais, os homens também. Nós temos toda essa mágoa, esse conflito, sabe, masculino e feminino, mas não é culpa deles, né? Não tem essa forma de culpá-los, porque não é deles. Já foi outros tempos e eles se acostumaram com isso. O masculino também está perdido. E agora temos nós, né, mulheres, que tomar esse poder novamente para reequilibrar todo esse processo, tudo que foi tirado de nós, a tentativa de tirar, né? Porque o tempo não é linear, então nós podemos resgatar a todo momento. É difícil, dói, vai doer. É uma coisa que vai passar, daqui a pouco não vai, sabe? Porque nós temos que verificar em nós o que é essa marca, o que é o olhar, o outro, né? E ver o outro, criticar o outro, tentar mudar o outro, sendo que isso é em nós, está em nós, né? Esse feminino machucado. Olhar o outro
e ver as críticas do outro, sentir as críticas do outro, que o outro querer mudar a gente também está em nós, está machucado. Agora, a partir do momento em que eu vou olhar o outro e o outro começar a me criticar, me tentar manipular e eu não sentir isso abruptamente, não sentir que é para mim, está nele. Então, ele tem que se curar, porque eu já estarei curado. Então, é um processo muito dolorido. E olha, eu vou dizer mais. Eu vejo, a minha opinião, o que eu estou vendo, principalmente dos jovens e de toda essa geração agora, é o masculino dizendo, vamos, assumam! Nós estamos pedindo, por favor, assumam o poder novamente. Vamos entrar em equilíbrio. Vamos entrar em colaboração com o outro. Você gestiona, mas eu posso te dar semente. Mas no equilíbrio, não naquela forma bruta, né? Como sempre foi, do eu simplesmente aceitar e você comandar. Não. O desequilíbrio está assim porque nós precisamos nos reencontrar como feminino sagrado. Não esse deturpado. Não esse em que a estética, sabe, está muito arraigada a dizer você vai ficar maravilhosa, né? Vou arrumar teu nariz. Eu estou falando da forma desequilibrada que está. Eu vou arrumar teu nariz, vou arrumar teu olho, vou arrumar tua orelha, vou mudar teu cabelo, vou te mudar inteira, porque daí você vai ser feliz. E eu posso falar, você não vai ficar feliz. Você não vai estar feliz. Pode ser que você fique feliz alguns minutos, alguns momentos, mas você vai ter que tentar achar outra forma, sabe? Para se sentir novamente um instante feliz. Né? E nesse processo, eu acho que vão até me taxar, mas eu falo mesmo, eu vi, né, muitas mulheres fazerem todo um processo estético e todas elas que eu sei, precisam de um psicólogo, de um terapeuta. Para quê, então? Se é para me deixar feliz, por que eu vou precisar de uma terapia? Né? Para arrumar minha cabeça no que eu fiz. Então, eu não fiz por vontade própria. Eu fiz por um mundo, por uma sociedade que quer novamente colocar eu na caixinha de uma boneca, sabe? E colocar tudo que precisa. Vai arrumar aqui, vai arrumar ali, sabe? É assim que eu vejo. As mulheres, sim, elas precisam, todas as mulheres precisam dessa sensualidade, vamos dizer, dessa autoestima. Pintar as unhas, um salão, uma roupa, sempre foi necessário, isso que é de nós, né? Os enfeites que se chama, né? Mas o que está acontecendo é um desequilíbrio, não estamos tendo mais nós mesmas. E, na verdade, por muito tempo não fomos. E quem sofreu mais, quem sofre, são os nossos antepassados. Porque a gente culpou pai, culpou mãe, sabe? E uma geração inteira atrás de nós, como esse conflito interno sendo culpa deles. E eles também tiveram as manipulações, sabe? A mídia manipula, a sociedade manipula através dessa imprensa absurda que não dá cultura, dá molde, cria moldes, né? Cria expectativas de uma mulher perfeita. Não estamos mais nos anos 70. Eu posso falar muito bem, porque eu sou de 60 para cá e 70. Eu lembro muito bem da submissão que as mulheres tinham em roupas, em se portar numa sociedade, em não poder trabalhar. E olha, a gente trabalha, a gente lida com casa, com filhos, sabe? É profissional em alguma área, estamos aí na luta. Só que o conflito ainda existe. A raiva do masculino, sabe? Essa mágoa, essa coisa que a gente não sabe o que é, que quer ficar com ele, mas não quer ele por perto, sabe? Aquela coisa do afastar isso. Mas e quando estávamos namorando? Quando encontramos ele, aquele gatinho, que era para ser para a nossa vida inteira, sabe? E de repente casa e muda tudo. Por quê? Existe alguma coisa atrás disso. E o que é essa coisa? A gente tem que
se perguntar o que é. É nossa, sabe? Da onde vem isso? Sabe? Os nossos antepassados foram massacrados. Né? Vale refletir isso. E agora, o que nós somos? Ou como estamos? Né? Olhar o outro e ver a qualidade do outro, sabe? Olhar e ver e sentir gostoso, sabe? Aquele amor que se sente, aquele prazer de ver a pessoa, isso já é uma cura entre nós, sabe? Em nós. Isso é uma cura. Mas é como eu falei, vai continuar, a dor continua, porque até a gente fazer todo esse processo de olhar, de se ver, né, é dolorido. É muito dolorido. Uau, né? Uau, depois dessa canalização toda aí. Respira fundo e vai agora, Alessandra. Muito bom. Se a gente parar para pensar, né, todo o projeto foi de experiência e o projeto foi para trazer energias que se separavam, mas continuavam trabalhando paralelamente em busca de experiência. Em algum momento houve manipulação para que isso fosse modificado, né? Manipulação de que não gostei desse projeto, quero que fique diferente, né? O arquiteto deu o projeto, algumas pessoas olharam, algumas energias olharam e disseram não gostei do projeto. E depois veio a energia de volta para organizar esse projeto novamente. Então, houve um projeto inicial, todo um processo genético, para uma alma entrar num corpo, para uma alma descer de alturas energéticas muito grandes e entrar numa densidade de 3D. E esse projeto ser produtivo, ser equilibrado. De repente, houve uma grande manipulação. Aí houve também uma contrapartida de um grande trabalho para que essa manipulação fosse aproveitada, de que tudo isso que aconteceu de negativado, de difícil, fosse aproveitado, né? Aí veio o que a gente chama de ordem Amarílis, que é a parte da energia feminina, equilibrando tudo isso, né? Veio trazer, então vamos pegar tudo isso que foi feito original, tudo isso que foi manipulado, e vamos aproveitar isso de uma forma positiva, vamos ver o que a gente tira de experiência de tudo isso e o que a gente transforma num outro projeto ainda, melhor ainda, que a gente nem tinha pensado nele, né? A energia universal trabalha dessa maneira. Ela pega tudo que foi feito, formatado e transforma em algo. E não se perde, não fica magoando, não fica levando aquela dor adiante, né? Ela pega e aproveita. E eu imagino que o nosso processo de resgate e autonomia tem a ver com isso. Como ela falou, né? Em vez de eu ficar pegando todo aquele movimento ancestral e guardar essa mágoa, ficar magoando, mesmo que eu não saiba de onde ele tenha vindo, o que eu vou fazer com esse movimento? Como é que esse movimento vai me trazer um upgrade, um processo a mais? Em vez de me deixar aprisionada em algo, né? Então, o que a gente está tentando viver hoje, que a gente está tentando passar, quando a gente fala de autonomia, de resgate, que no meio disso tem a liberdade, porque sem a liberdade eu não consigo fazer tudo isso, mas aí você para pensar também que eu posso ter liberdade, mas se eu não tiver autonomia, eu não consigo fazer nada. Porque eu tenho liberdade de viajar, mas eu não tenho dinheiro para viajar porque eu não trabalho. Então, eu não tenho autonomia para viajar. Eu não tenho ninguém que me diga não viaje, mas eu não tenho autonomia para pegar um carro, um avião, um ônibus e ir viajar. Então, são vários parâmetros que eu tenho que aproveitar e equilibrar dentro de mim e fazer um projeto de como é que eu vou atuar com todos eles para que eu possa trazer toda essa informação, todo esse processo de milênios que vieram acontecendo e transformar isso de uma forma positiva. Pegar todas aquelas partes minhas, aquelas partes da minha mãe, do meu ancestral que ficaram feridas e doloridas, né? E mostrar para elas que esse masculino pode ter um efeito benéfico na nossa vida. De ativar energias que nós não temos para ativar, né? Que a parte deles é uma, a parte nossa é outra, no sentido de energia masculina e feminina. Se eu nego totalmente, eu perco a oportunidade de estar me envolvendo em energias diferenciadas, que eu não fabrico sozinha também. Então, eu também perco, eu também deixo de ter uma experiência maior, um movimento maior na minha vida, né? Se a gente vai por esse lado, a gente pensa na autonomia, no resgate, na liberdade, como um conjunto de ações que nós vamos ter que desenhar na nossa vida a partir do momento que a gente olha e determina que a gente não vai ser mais a vaquinha de presépio que vai resgatar, pegar tudo aquilo para mim sem questionar. Trazer tudo que a sociedade me deu, que o ancestral me deu, que o estelar me deu, trazer tudo aquilo e segurar para mim e não vou questionar e votar. Vou fazer o que eu tenho que fazer com isso. Então, é um planejamento de como é que eu vou sair desse processo de mágoa, de dor, de aprisionamento, de feminino ferido, de feminino na fogueira, e até desse discurso
que ainda se mantém, porque também tem o lado bom de manter esse discurso, que é a vitimez, né? Exato. Que é a vitimez. O lado bom desse discurso é a vitimez. O lado difícil qual é? Estagnado. Né? Zona de conforto. A gente já passou dessa fase. Entra no espaço da adultez espiritual, entra no espaço de como é que eu olho para mim e determino quais vão ser os próximos passos que eu vou dar nessa jornada. Que parâmetros eu preciso estabelecer. Então, eu quero ter uma liberdade, eu quero ter uma autonomia. Que passo eu tenho que dar? Eu trabalho? Não, então eu preciso trabalhar. Eu tenho meu emocional, como é que tá? Tá dolorido, então eu preciso de uma ajuda para cuidar do meu emocional. O meu espiritual, como é que anda? Tá confuso, então vamos lidar com isso. São vários pilares que devem ser trabalhados para que eu consiga dar passos adiante positivamente e não mais no emaranhado que nós fazíamos antes. Porque nós caminhávamos, mas estávamos em círculos. A hora do círculo já acabou, agora é a hora da gente alçar outros caminhos, né? Então, todo esse movimento que a Rami falou aqui, juntando com esse pensamento que eu estou tentando trazer, é de que a autonomia é uma construção. A autonomia não é algo que alguém vai chegar e vai dizer, vamos ser autônomas, agora todo mundo é livre, agora todo mundo pode ser independente, agora todo mundo é só se resgatar. Gente, é fácil, se resgate. É uma construção, é um caminho. E o resgatar está dizendo o quê? Está dizendo tanto na parte interna, que é esse processo de criar pilares para poder fazer um movimento mais novo, quanto na parte da gente poder retornar da onde a gente veio, dessa primeira energia que fez um projeto lindo e maravilhoso. A gente poder levar essas experiências de volta para lá com qualidade. Dentro do emaranhado, não consigo levar essas experiências de volta, né? Então, a autonomia, o resgate em caminho da vida. Por que a gente está falando de vida? Desde o primeiro encontro, né? Tudo está movimentando em questão da vida. Porque a premissa do universo é a vida. A premissa do universo é a expansão, é a vida. O universo acontece como? Acontece se expandindo. Os universos, as energias, elas acontecem por uma contração e por uma expansão. Se a gente estava no movimento da contração por muito tempo, onde é que eu vou agora? Expansão. Fazendo esse equilíbrio de expansão, de contração e de expansão, as coisas vão de um ponto ao outro, de um ponto ao outro, de um ponto ao outro, e a gente vai fazendo toda a jornada, toda a evolução. Então, todas esses pontos têm que ser observados quando a gente vai falar de uma palavrinha autonomia, que é tão simples, mas que traz atrás dela o caminho todo a ser percorrido, todas as ideias a serem quebradas, movimentos a serem feitos, né? Do lado de que o masculino também espera por isso, a Rami contando aqui, foi muito claro isso para mim. Esse final de semana eu estive com algumas amigas passeando, e o mesmo contexto que nós três aqui, e muitas mulheres que podem estar vendo, mulheres casadas, com emprego, com família, com trabalho, com crianças, com casa para lavar, com roupa para botar na máquina. Decidimos que íamos tirar um final de semana para passearmos e fazermos compras. Como é que a gente chega no ponto da vida da gente que a gente diz, marido, estou indo viajar. O que você vai fazer? Vou passear com as minhas amigas, vou fazer umas comprinhas, vou dar umas voltas. O que você precisa para chegar num ponto desse da tua vida? Ou, não tem marido? Você tem a independência de dizer, esse final de semana eu vou tirar de folga, e vou tirar para estar com as mulheres, vou tirar para me alimentar, para me nutrir do feminino. Como é que a gente faz isso? É uma construção de muito tempo. É uma construção de você estar trabalhando. Por que é importante estar trabalhando? Porque, gente, a gente está no mundo material. Você precisa de valor material para poder fazer tudo isso. Você precisa de autonomia financeira se você quer ter uma autonomia emocional e espiritual. Para você poder ter a liberdade de ir e vir. Você precisa ter se trabalhado emocionalmente para sentar com um homem e dizer, estou indo. Para quê? Você tem algum compromisso? Não tenho compromisso. Eu estou indo porque quero. Estou indo porque estou afim. Estou indo porque estou com vontade. Estou indo porque quero ficar com outras pessoas, além de você. Porque não é uma parasitose. É um encontro para se evoluir. Como é que você chega lá e está com essas amigas, mesmo preocupada entre aspas, mesmo pensando, final de semana eu lavo a roupa, final de semana eu limpo a casa, vai atrapalhar um pouquinho a minha rotina, o companheiro está lá me ajudando, como é que ele está me ajudando? Deu comida para os cachorros, botou a roupa na máquina, deu uma limpada no banheiro, a hora que eu chego eu faço mais alguma coisa. A parceria acontece. A colaboração. A colaboração. Não a competição. A parceria, né? E como é que chega isso? Chega acertando, errando e acertando, fazendo experiências, se testando emocionalmente, porque também eu vejo muitas mulheres que de repente fazem um movimento de saída. E depois o que acontece na hora que elas estão lá passeando?
Meu Deus, será que a casa está limpa? E como é que está a criança? E como é que está? Não desliga, porque não tem confiança que a outra parte sabe fazer o papel dela. Então também é um descrédito com o outro lado. Na maioria das vezes, o masculino não atua porque o feminino não permite que ele atue. Porque o feminino desconfia que só ele sabe fazer. Né? Então, eu sou mãe, só eu sei cuidar da minha cria. Não posso deixar com o pai, porque ele não vai saber cuidar. É o que a maioria acontece. Então, todo o processo é interno nosso, de resgatar o poder, mas também de abrir mão do controle. Para que nós possamos ter essa autonomia, essa liberdade e passar para o ponto do resgate, onde eu não dependo, mas eu trabalho em conjunto com as energias da minha volta. Não é minha vida. Perfeito. Como é que a gente vai puxar esse fio agora aí da questão do controle? É perfeito para isso, porque a gente chega num grande obstáculo para a autonomia e para o resgate, né? Sim. Aqui vocês estão contextualizando situações que fazem parte da realidade de vocês. E dentro da minha realidade, eu tenho 3 crianças, não sou casada e tenho essas particularidades para criar essas dinâmicas de autonomia, entendendo que a partir do momento em que eu faço resgate de situações que fazem parte da minha linhagem, da minha ancestralidade, da minha história, porque a história de quando eu tive o primeiro filho é diferente de quando eu tive o segundo, que é diferente de quando eu tive o terceiro. E assim é para todas as nossas histórias. Um relacionamento é diferente do outro, uma profissão é diferente da outra, uma experiência é diferente da outra. Então, quando a gente vai resgatando partes nossas que assumiram posições e papéis que hoje já não fazem mais sentido, a gente começa a liberar também o controle de como as coisas devem ser. E a partir do momento em que eu assumo autonomia naquilo que me é possível dentro da minha realidade, do meu estado de presença, eu também dou espaço, ou seja, eu me retiro de lugares onde eu não caibo, eu me retiro de lugares aonde tentam me fazer caber, e eu dou esse espaço para que as pessoas também tenham autonomia. Sejam elas corresponsáveis comigo, por exemplo, dos meus filhos, ou sejam elas corresponsáveis dentro de um trabalho que eu faça, mas esse espaço de abrir mão do controle para deixar que as pessoas tenham seus próprios aprendizados é extremamente importante. E é algo que me incomoda nitidamente quando a gente está falando desses encontros relacionados aos círculos de sagrado feminino, que me incomoda profundamente quando a gente fala de termos religiosos, de instituições religiosas, quando a gente fala de todas as formas onde a gente tenta diminuir, não é bem a palavra, mas incorporar conhecimentos tão profundos dentro de um curso, de uma formação, de uma coisa que não vai te dar esse nível de autonomia para você poder experienciar. E aí você quer ter o controle daquilo que você lê, você quer ter o controle daquilo que você fala, você quer ter o controle do que é passado para você dentro da religião, e aquilo ali se torna um grande obstáculo para a autonomia. Então, quando eu falo de abrir caminhos, por exemplo, para a autonomia, é a gente entender realmente o preço que isso tem, porque a gente vai primeiro se deparar com esse grande terreno baldio, que, como a Romy colocou, já não está sendo olhado desde a ancestralidade, mas eu não vou poder limpar por todo mundo, eu não vou poder ficar no controle para ninguém entrar nesse terreno enquanto eu estou fazendo a limpeza. Eu não vou poder parar a vida e dizer agora eu não vou assumir este papel, eu não vou lidar com a matéria, eu não vou lidar com essas questões aqui, porque agora eu estou limpando o meu terreno. Que é o que desloca as pessoas da realidade, que é o que faz com que as pessoas realmente achem que para elas entrarem num processo de autonomia espiritual, ou de autonomia em relação ao próprio autoconhecimento, elas precisam sair de cena completamente. Então, nesse processo, encontrar aonde está o nosso controle como obstáculo dentro da realidade que a gente está inserido é extremamente importante. Porque o controle, ele vai levar a processos de culpa,
O controle, ele vai nos dar indicativos de onde a gente tem medo de virar a chave, de ir para o próximo estágio, de assumir novos papéis. O controle, ele sempre vai estar associado a um lugar velho, obsoleto, e que dificulta realmente a passagem de novas informações. E tudo isso que está acontecendo no mundo, todas essas mudanças, todas essas articulações de informações que, por vezes, geram uma confusão, a gente vai entender aqui a confusão como uma coisa que está fundida, né? Confusão. E para a gente sair dessa confusão, a gente precisa realmente resgatar aquilo que nos pertence. Essa informação faz sentido para mim, esse conhecimento faz parte de fato da minha jornada, esse tipo de relacionamento é o que eu sinto que faz sentido. E sair dessa confusão precisa tanto do resgate quanto da autonomia. Para essas situações onde eu entendo que estão relacionadas com a nossa necessidade hoje, por exemplo, de controle em aspectos femininos, de acordo com os papéis que tenhamos que assumir como mulheres, por conta das demandas ou das posturas, né? Porque, como a Romy falou, a realidade de hoje pode ser muito diferente em termos de direitos, mas o backstage, o cenário é o mesmo, os conflitos, a confusão que é feita é a mesma, e até muitas vezes pior, por conta da falta de energia que a gente sente para simular todos esses processos, né? Porque a gente está nesse jogo de simulação aqui como humanos. Então, quando a gente não tem energia, como é que a gente vai chegar de fato nesses papéis de autonomia? Nesse processo todo de entender que a gente vem de uma história muito recente ali, falando de anos 60 e 70, onde a gente começou a adquirir alguns direitos sociais de ir e vir com maior facilidade, mas que hoje se torna uma sobrecarga a ponto da gente olhar para o externo e só enxergar medo e culpa, né? Porque ou a gente está com medo, ou a gente se sente culpada porque está deixando de fazer isso ou aquilo, ou não está dando conta disso ou disso, ou a gente está com medo de todas as situações que são colocadas realmente para aumentar esse nível de medo e esse nível de culpa, de todas as notícias ou formatos de acontecimentos que vêm à tona para diminuir o nosso gradiente emocional, o nosso gradiente cognitivo, para baixar realmente a nossa guarda e aumentar ainda mais esse bloqueio e essa necessidade de controle. Então, a gente tem nesse cenário uma parte armada, digamos assim, que é para confundir, que é para criar cenários controversos, que é para criar ainda mais dualidade e separação. E a gente também tem um cenário que é muito mais interno e individual, que ele dialoga com essas imposições, com essas manipulações, com esse cenário montado. E essa matriz, pegando também isso que a Romy trouxe de exemplo, o mais prático para nós, queimadas na fogueira em algum momento, essas mulheres que têm essa memória muito forte, e aqui eu vou me colocar como parte disso, né, de toda a minha trajetória ao longo desses anos, todos os estudos que eu fui fazendo, tudo que eu fui buscando, foi com essa sensação muito forte, né, de bruxa queimada na fogueira. Só que chega um momento onde cansa, tanto sentir dor por conta dessas memórias, entre outras que estão vinculadas a isso, quanto de se fazer de vítima. E aí, né? E aí a bruxa que foi queimada na fogueira? Vai transformar esse fogo quando? Então começam a acontecer situações e vir informações para a nossa vida que são novas, que se sobrepõem e que não ocupam o mesmo espaço desse pesar, dessa mágoa, desse resíduo de memória de bruxa queimada na fogueira. Então, apesar de ter essa programação ali, essa memória instalada, a gente precisa entender o seguinte:
A grande quebra de paradigma de bruxas que foram queimadas na fogueira é a gente entender que a gente ainda tem os mesmos elevados conhecimentos daquela época. A gente ainda tem o mesmo nível de magia e de poder e de potência dessa ancestralidade, dessas memórias, mas que grande parte das mulheres, e é isso que a gente está vendo com todos os movimentos modernos hoje, elas ficaram aprisionadas num lugar de uma frequência muito baixa pela própria igreja. A própria igreja queimou essas mulheres para ter prisioneiras, para ter as suas escravas dentro dos processos de alta magia. Basta um pouco de pesquisa para a gente entender um pouco melhor dessa história. A questão é que agora a gente não está vivendo mais essa linha do tempo, mas a gente recebe muito resíduo e muito lixo dessa linha do tempo. E quando a gente fala de resgate, também é de resgate dessas formas, dessas mulheres, desses nossos aspectos que emocionalmente se conectam com essa frequência, vamos colocar aqui como baixo umbral, tá? Então, tudo isso que ficou negativado pelo ódio de ter vivenciado essa situação de ser queimada na fogueira, tudo isso que ficou negativado pela sensação de impotência de não ter usado um autoconhecimento, hoje vem à tona e a gente olha para os homens e sente esse mesmo espelhamento. Porque do lado de lá também tem culpa, também tem medo. E se ninguém resgata e movimenta essas histórias, a gente fica numa reprodução inconsciente. Não, quando a gente olha para os homens, não são os mesmos homens do clero na sua maioria. Esses homens lá do clero, eles estão num lugar de poder que a gente nem consegue ver, não são nem esses da política que a gente vê por aí. Eles são num lugar muito mais oculto. E qual é a melhor forma da gente não se deixar mais manipular e continuar nos queimando vivas na fogueira hoje em dia? É aumentando nossa frequência e largando mão de ficar odiando e de ficar brigando com tudo, e principalmente entre esses dois aspectos. Então é muito difícil a gente se resgatar desses lugares e conseguir resgatar outras mulheres ou situações ou eventos próximos quando a frequência única considerada a se viver é de vingança. A única motivação de se fazer o trabalho, de se fazer o encontro, de se fazer um relacionamento, de se fazer uma vida é vingança. A gente não consegue conversar por aí. Então, para que a gente estabeleça esse diálogo, é exatamente a energia que consegue transmutar e transformar esse ódio inconsciente, essa vingança inconsciente, em amor, em energia, em vontade de viver, em vontade de expandir. Essa é uma honra que nós fazemos às nossas ancestrais na dor e no ódio e no aprisionamento delas, né? É uma honra que nós fazemos a esse feminino ferido dessa maneira que compramos essa doença, compramos essa dor e esse sofrimento. Você falando durante todo o tempo, eu me lembrei daquelas camisetas que a gente vê, né? Somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram matar. Olha o que está implícito atrás dessa frase e o quanto eu estou honrando essa dor e esse sofrimento. Não que isso não seja para ser honrado, mas isso não é para ser perpetuado, né? O que é a honra que eu faço a essas mulheres do meu ponto de vista da energia sistêmica, né? Da filosofia sistêmica? Honrar essas mulheres vem do sofrimento delas. É acolher a dor de todo esse feminino e ainda assim dizer para elas, mas eu tenho um presente para vocês. O presente que eu tenho para vocês é aquilo que vocês lutaram tanto e não conseguiram. O presente que eu tenho para vocês é a liberdade, é a autonomia. É a capacidade de ir além do que vocês conseguiram ir. Vocês me deram um chão, vocês me deram um caminho já todo pré-estabelecido que facilitou muito a minha vida. Daqui eu sigo adiante. E nós nos prendemos no caminho retrógrado, né? Inverso,
né, em vez de fazer esse processo adiante. Então, quando uma vida pautada no ódio e na vingança, é como a gente abraçar uma panela fervendo e achar que aquilo vai fazer o quê com a gente, né? Tem uma historinha muito antiguinha, bobinha aí, né? Que você pegar um pacote de carvão e começar a tacar na roupa do vizinho para sujar a roupa do vizinho, a hora que você olha para você, você está imundo. Você está todo sujo de estar jogando aquele carvão porque você tinha intenção de sujar algo lá fora, né? Você se suja muito mais. A dor é muito maior. Então, quando o parâmetro é a vingança, quando o parâmetro é olhar e fazer o masculino ou a outra energia que nos aprisionou sofrer tanto quanto, a gente mantém a mesma energia, está preso no mesmo emaranhamento, só trocando de lugar. E isso só vai se repetir dessa maneira, enquanto a frequência não é quebrada e alguém não sobe adiante daquilo e diz, deu, foi certo do jeito que foi, aconteceu da maneira que aconteceu, todos sofreram e passaram por experiências dolorosas, agora vamos tirar o positivo disso. Pensando na história estelar, o que a gente falou, que eu tentei falar no início, é justamente isso. Se deu literalmente merda, vamos aproveitar o que essa merda tem para nos oferecer agora de aprendizado e de energia para ir adiante, né? Toda essa magia, como a Vanessa falou, está em nós. Mas mais do que isso, aquela era uma magia que se limitava a um tempo e a um espaço e a uma frequência que hoje é muito maior. Então, se eu me abro... Olha isso, né? Olha isso que a gente pode fazer aqui. Se eu me abro, a potência é alucinante. A potência é alucinante. Né? Se eu saio do padrão da honra, a dor e o sofrimento e entro no padrão da honra, da liberdade, da autonomia e do caminho adiante, eu faço tudo aquilo que elas sonharam em fazer. Então, se nós começarmos a olhar com esse propósito de que o presente que a gente recebeu delas foi ter aberto o caminho e o presente que a gente dá para elas é continuar o caminho, nós nos libertamos dessa grande prisão. É uma grande forma de resgate, e a partir daí todo outro resgate acontece, de todo esse feminino machucado e de todo esse masculino agora morrendo de medo, porque agora ele está morrendo de medo. E não cabe, não serve a nenhum de nós não estarmos nesse ponto de equilíbrio, não serve a nenhum de nós. Todos choram, todos sofrem, todos estão fora do padrão do amor, que muito além do plano piegas que nós falamos de amor, é a colinha que faz a vida acontecer. É a colinha que faz a vida acontecer. Se um casal que vai gerar um filho tem o mínimo de respeito e amor um pelo outro, aquela criança vinga com saúde, aquele espírito entra no corpo com plenitude. É aí que já começa a questão do amor, do respeito e do equilíbrio. Até para trazer uma vida para o mundo, isso faz toda a diferença. Se aquilo é fortuito, se aquilo é doloroso, se aquilo é forçado, a qualidade da alma que vai encontrar naquele corpo já é outra. Ela já não consegue se manifestar como deveria. Né? Então, até a partir daí, esse equilíbrio é necessário. Até para a vida acontecer na 3D de maneira equilibrada e verdadeira, para que os filhos sejam livres, para que os filhos caminhem livres, para que a nova geração siga adiante, o equilíbrio tem que acontecer na geração anterior. Se as nossas ancestrais não conseguiram fazer, presenteamos elas com isto. Damos a elas isto. Levamos isso adiante. Então, o processo da dor e do sofrimento tem que ser quebrado nesse movimento. No movimento de que eu não estou desmerecendo o sofrimento delas quando eu não boto a camiseta de eu sou a neta daquela bruxa que vocês não queimaram. Quando eu abro espaço para que eu possa levar essa magia adiante, toda essa alquimia adiante, todo esse conhecimento adiante e mais do que elas conseguiram. Não é? Sim, o que devemos agora, eu acredito muito na cura. A cura do nosso útero, né? Das nossas mamas, a cura do nosso coração tão machucado e vitimizado, né? Porque como a Vanessa falou, a gente é muito vítima, né? Mas, nossa, qualquer coisinha a gente se vitimiza por qualquer coisa, qualquer situação. Vamos mudar esse jogo, né? Vamos mudar essa forma de pensar, essa forma de agir tão massacrada que é esse feminino. Vamos começar a curar. E a gente se curando, a mulher se curando, se cura em outros entornos. Como é que a gente fala? É um jogo de dominó. O efeito dominó. Vai caindo, se somos metade da população e mãe da outra metade, imagina que não vai nada. Então, eu acho que nessa geração a gente já começa
a potencializar isso, porque, como falou, é muito abrangente. É muito abrangente. A gente pode, sabe, envolver tudo e todos. A partir do momento que aquela sementinha começa na nossa cabeça já a acordar, despertar sobre isso, nossa, mas o que está acontecendo comigo? O olhar do outro, como eu já falei, verificar também as qualidades do outro, assim como eles podem nos ver, é todo um processo, tá? Um processo de autocura, de autoconhecimento feminino, no caso, que eu posso também, eu posso sentar e conversar. Isso eu posso falar porque eu sempre fui daquelas, sabe? Então, eu também estou nesse processo, por isso que eu falo até com entusiasmo nisso, porque eu faço parte disso. Sim. Eu faço parte desse mundo, sabe? Eu já fui muito vítima de mim mesma, eu sempre fui aquela mimimi, eu sempre fui aquela revoltada, aquele vazio interno meu, que sempre era algo de antepassados, algo que me aconteceu, algo que isso, que aquilo, que de repente eu vi que eu estava me amontoando de lixo, que eu mesmo criei. Porque a gente gosta de criar coisinhas, né? Gosta de criar dúvidas, medos, culpas, a gente adora isso. Eu falo isso no ser humano, né? Não querendo colocar feminino masculino, no ser humano. Então, vamos parar com isso, sabe? Vamos ver o que se pode ser feito, o que eu posso melhorar em mim, olhando em meu entorno, olhando também os outros, né? E aí, eu me curando, eu posso me curar. Do ponto de vista do resgate, que a Vanessa estava tentando se aprofundar um pouco, né, pensando em resgate umbralino, pensando em bruxinhas e em toda a linhagem que está aprisionada nesse ódio, nessa dor e nesse sofrimento, a magia que pode acontecer é essa magia da nossa frequência mudar, porque como o DNA que temos delas, a hora que a nossa frequência muda, o nosso spin o nosso DNA muda, elas vão por conta sendo puxadas juntas, né? Então, ninguém precisa ir na esquina levar uma galinha preta para desfazer grandes coisas. Basta internamente mudar, que você já vai fazer uma grande libertação em todas essas energias da tua linhagem que estão lá, e cada uma delas trazendo as suas. Quando a gente para pensar, o exponencial isso é imenso. O quanto eu mandei para as meninas aqui uma fala muito linda que minha mãe me mandou lá no Instagram, a partir de uma live, a partir de um escrito, a partir de algo que eu disse no sentido, eu te honro. Eu respeito o que você passou, eu respeito o que você viveu. E eu sei que isso é difícil para uma mulher de 70, 80 anos, que traz toda a dor e sofrimento ainda encarnada, né, ainda viva. Está muito, claro, muito vívida na memória dela, tudo que ela viveu, tudo que ela sofreu. Então, quando você consegue fazer esse movimento seu, você puxa toda a tua ancestralidade e aí vai para amor. Porque quando eles olham para a cria deles, para a energia deles, para o DNA deles modificado, não tem intelectual que diga não. A frequência vai porque vai. Porque ela é envolvida, ela é conduzida, ela é levada, é puxada, porque é como o programa ser simplesmente atualizado. O programa passou o antivírus, vamos falar alguma coisa no nosso briefing aqui, de antivírus, de toda essa atualização. Quando nós fazemos esse caminho, quando nós olhamos para a nossa ancestralidade e mudamos nossa frequência, giramos o espinho do DNA e vamos adiante, é o antivírus passando, é a atualização do sistema, é aquilo que a gente pega o celular de manhã e está dizendo, ó, atualiza, 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 atualiza. A gente está vendo esse momento, que o programa está dizendo a toda hora, atualiza, atualiza, atualiza. Toda essa rede neural está implorando por essa atualização e vai chegar uma hora que isso é compulsório. Porque primeiro pede permissão para atualizar. Daqui a pouco depois é compulsório. Fecha o sistema e atualiza sozinho. E pronto. E aí a gente vai literalmente arrastado. Então a consciência faz parte de que isso seja mais facilitado para nós e para todas que estão no nosso sistema. Porque se eu conseguir fazer esse processo conscientemente, com autonomia, com toda essa capacidade de resgate, nem elas vão ser arrastadas. Porque se essas meninas estão lá no umbral há séculos presas, não é mais fácil que uma ancestral delas, uma descendente delas, com todo um processo já que preparado por elas, dê continuidade a isso, ou é simplesmente explodir a bolha e todo mundo ser levado sem nem entender o que está acontecendo. Então, até nisso a gente pensa que é uma experiência produtiva e pensa no resgate. Então, não é um egoísmo. Eu estou me resgatando,
Estou resgatando toda a minha ancestralidade pela minha simples mudança de atitude, de pensamento, e em vez de reverenciar a dor, a vítima e o sofrimento, reverenciando esse outro caminho, permitindo que essa liberdade, abundância, prosperidade, conexão, permitindo que a magia volte para a minha Abrindo vida. as portas para isso, né? E não fechando. Exato, abrindo as portas e se permitindo. Agora, a grande questão é o medo, né? O medo desse movimento que a gente está tão acostumado, porque todas essas falas que a gente ouve, da vítima, da mulher, da dor, do masculino, aí olha, acontece lá alguma coisa, de novo, toda essa história do Dalai Lama sendo aí na mídia falada. De novo, masculino, a mulher. E aí a gente vai alimentando cada vez mais. E só alimenta isso, e só alimenta isso. Como se nós já não soubéssemos que é desse jeito. Isso aí já está muito alimentado, isso aí já está criado, isso aí já tem muita força. Agora, o lado da gente resgatar ainda não tem toda essa força. Então é para cá que eu vou olhar. Não é hipocrisia, é olhar para esse lado e dar alimento para ele. O outro tem que minguar um pouquinho, porque o outro cresceu demais. Né? O lado do desequilíbrio cresceu demais. Então, vamos trazer o olhar, vamos trazer a frequência para esse lado, para o lado de que eu fazendo a minha parte, eu mostrando, eu fazendo o meu esforço interno, pegando todo o caminho. Gente, é muito fácil para nós, de certa maneira. A gente está num momento em que a gente tem 60, 70, começou o movimento. Para nós agora está tudo fácil. Você entra na internet, você tem grupo, você tem mulheres. Eu nunca imaginei, eu tenho 53 anos, com 40 anos, eu não imaginava que eu teria um grupo ativo de mulheres como eu tenho hoje, no naipe dessas mulheres. No sentido de estarem se desafiando. Como diz a Rony, até dias atrás, eu estava fazendo tudo isso. Eu estava sendo a vítima e estava sendo gostoso. Mas aí você olha para aquilo e diz, mas isso só me traz para esse lugar. Eu viajo todo final de semana para o mesmo hotel, para a mesma cidade, conheço todas as ruas, conheço tudo aquilo. Gente, chega. O universo é imenso. Tem tanto lugar para eu ir, tem tanta coisa para eu fazer. É um clique, é uma mudança imensa. E toda a galera vai junto. E aí você olha, o avião está lotado, a nave está cheia, e você vê que toda a galera está com você. Então, quando você começa a chegar nesse ponto da tua vida, que a galera está toda com você, nossa, é empolgante, como disse a Rony. Você fala os cabelos, você chega correndo, e vai, caramba, vou falar, que delícia! Vou falar! Energia! Isso é muito importante. Né, Guria? É muito bom. Agora tem um detalhe que é uma coisa também muito triste, mas como a gente já está falando, a competitividade também não é só do masculino. Não é só. Exato. O feminino também. Eu olho a outra, eu olho meio, sabe? Sempre a crítica e tudo. Eu acho que devemos parar com isso, sabe? E começar a olhar o poder que temos de personalidade, de profissão e tudo, e não desejar o jardim do outro ser melhor, o da outra ser melhor, porque está todo mundo no mesmo barco. Aquelas que postam sorridente, aquelas fotos maravilhosas. Gente, existe uma pessoa triste ali, sabe? Existe uma parte dela que não está satisfeita. Então vamos parar de olhar o outro com a inveja da outra, com tudo, porque está todo mundo no mesmo barco. Os casais, as famílias, todas têm os mesmos conflitos, os mesmos problemas, as mesmas situações, os mesmos desafios, tudo. Somos todos iguais, independente de classe social. Todos têm alguma coisa para se curar. Eu acho que está na hora, vamos lá, vamos acordar. Como eu falei da outra vez, vamos andar ao contrário, vamos olhar para o lado, vamos ver o que está acontecendo. Não é tão perfeitinho assim o mundo. O que passa na televisão não é aquilo tudo. Todo mundo tem algo para se curar. Todo mundo tem algo para se equilibrar, para se reconhecer como ser que é. Vamos parar de ser humanos e sermos mais humanos, né? Muito mais humanos. Essa coisa prática que você traz, assim, de vamos olhar e enxergar o que realmente tem ali, seja para o marido que você vive a vida inteira, seja para um amigo de longa data, seja para uma situação, vamos olhar e positivar, porque esse espacinho mínimo que a gente abre para positivar uma situação difícil, para encarar o óbvio, né, como a Ari falou,
As questões de abuso, as questões de sofrimento, elas são inúmeras, basta você ligar o computador que você vai receber. E todas elas são encaixadas justamente para gerar toda essa comoção e essa distração de vamos discutir o óbvio mais centenas de anos. A questão não é a gente ficar se distraindo com o que já está óbvio e que não muda justamente pela programação velha. Mas fazer esse upload, fazer esse download, fazer essa atualização, passar esse antivírus na programação, ajustando positivamente a situação que você tem na sua mesa, na sua realidade, com as pessoas que você já está convivendo. E a partir do momento que você consegue positivar essas situações e entender que acabou-se um ciclo, ou que você agora precisa se distanciar, ou que você vai tomar outro rumo, você consegue fazer isso na leveza. Você consegue fazer isso sem se desvincular por uma necessidade de vingança, né? Sem precisar fazer isso na base do ódio, na base da raiva. Então, até mesmo as quebras de contrato, os finais de ciclo, as despedidas, elas podem ser feitas nessa luminosidade, nessa positividade. Não quer dizer que você vai fazer facilmente, numa alegria, mas quer dizer que você vai fazer isso com a intenção correta para deixar na vida das pessoas, deixar na vida das situações e para levar com a sua a energia que de fato gera autonomia e que vai te resgatar os princípios primordiais para estar alinhado com aquilo que é mais verdadeiro, que é o coração. Então, esse caminho do meio, que é o coração, essas decisões que são tomadas não porque a gente está aprisionado numa mágoa, não porque a gente está aprisionado numa visão negativa dos outros e de si mesmo, é que abre caminhos, inclusive para a gente sair desse estado de competitividade, de comparação com o imaginário, com o ideal. Porque quando a gente fala do que os outros pensam ou veem, na verdade a gente está falando de um ideal. Eu escuto muito durante os atendimentos uma coisa repetida que é: mas o que os outros vão pensar? Mas o que os outros vão dizer? Mas o que os outros vão... como os outros vão reagir? Que outros são esses, se não são os outros do seu imaginário, do seu ideal e desses hologramas que foram inseridos? Porque não sei. E isso é muito individual. Então a gente tem que cuidar dos outros dentro da gente mesmo, ouvir quem são esses outros, ouvir que situações negativas eles alimentam através da nossa rede neural, dos nossos pensamentos diariamente, para conseguir chegar de fato na nossa parte mais sóbria, mais consciente, que é aquela que vai agir, que é aquela que vai tomar as rédeas da situação, que é aquela que vai assumir com autonomia e fazer o resgate daquilo que é mais autêntico dentro da sua linha do tempo, da sua ancestralidade, aquilo que outras mulheres e homens tentaram fazer antes, mas não conseguiram pelos mesmos obstáculos, que é viver, que é ser quem se é, que é agir realmente dentro de um lugar de espiritualidade, de uma conexão cósmica que está alinhada com a verdade, que está alinhada com coisas que vão além dos paradigmas, além dos dogmas. Então, este equilíbrio a serviço da vida, ele é de extrema nutrição. E é muito legal quando a Ali fala que aí a gente vai se juntando, né? A gente vai encontrando outras pessoas assim. E eu vejo que também um grande medo das mulheres e dos homens também, das pessoas, quando elas precisam romper com algo e sair de um ciclo e sair de uma situação, é de ficarem sozinhas. É o fantasma de ficarem sozinhas, o fantasma de ser diferente, o fantasma do não pertencimento. E esse é um dos obstáculos para esse resgate, para essa autonomia. Sim, exatamente. Dentro disso, eu pensei aqui na chamatrina, enquanto você falava nessa questão toda aí, de quem olha para quem dentro do pacote maior ali. Então, a chamatrina a gente diz que é o poder, a sabedoria, né, e o amor, isso aí já é um equilíbrio. Mas, além disso, a chamatrina também é um grande HD, é um grande lugar de memória. Ali a gente guarda todas as memórias das experiências e tudo mais, né? E aí tem um processo que a gente chama de hierarquia de eus.
O que que é isso? A gente pega e vai olhando para aquilo, a gente foca numa experiência e todo o resto que aconteceu, a gente esquece dela. De tudo que aconteceu, só pega na experiência. É disso que a gente chama de trauma, por exemplo, né? Então, lá dentro da minha chamadrina, eu tenho muitas memórias de vivências e de experiências de magia, mas a gente está focado em 3 ou 4 coisas ali ao decorrer de décadas, e todo o resto, dentro dessa hierarquia de eus ali, não está comandando. Então, tem todo um processo que aconteceu na minha infância, na vida da minha avó, na vida da minha tataravó, ou no ancestral coletivo lá atrás, e eu foco naquilo. Todo o resto que aconteceu, todas as experiências de milênios que estão aqui guardadas, são quase que deletadas. Não são aproveitadas, não são utilizadas, não são agregadas. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que pegar do ponto que a gente se encontra hoje, que é o ponto mais final dessa experiência, porque, né, nós somos o ponto final de tudo isso que está acontecendo, tudo chegou até aqui. Quem que tem todas as experiências? Esse ponto final. Esse ponto final aqui engloba tudo. Então, esse ponto final aqui que tem que estar com prevalência. Porque ele tem toda... Eu não posso deixar que uma parte minha, dentro dessa chamadrina, dentro dessa memória, comande todo o resto. Porque essa parte só tem uma visão, essa parte só tem um parâmetro. É uma ou duas partes, são uma ou duas partes que estão comandando todo o resto, enquanto a parte final aqui, que traz toda a condição de olhar para tudo, está abrindo mão do seu poder em função daquilo que a Ivan estava falando, em função do coletivo, em função do que vão dizer, em função do que vão pensar, em função desse interno que me diz, vão falar. Quem vai falar, gente? Aí eu já brinco, né, naquelas coisas de internet, quem paga a tua conta mesmo? Quem vai falar, paga a tua conta, como diz a Jojo Todinho, né? Quem vai falar tá pagando teus boletos? Não tá. Então, essa última parte nossa aqui é a parte que contém todas as outras. É daqui que nós temos que ir para diante, não daqui para lá. Porque aqui está íntegro, aqui está inteiro, aqui está completo, aqui está com toda a visibilidade, aqui está com toda a completude do que aconteceu até aquele momento. Não está com um fato isolado, não está com uma parte da história, não está com uma parte do processo. Porque é fácil falar de vítima, e a vez que eu fui algoz. E todas as horas que eu causei a dor e o sofrimento. Essa parte está guardada aqui, mas eu não estou olhando. O equilíbrio parte dessa energia também ser olhada em toda a sua amplitude. Porque daí eu saio desse modus operandi do externo, do fora ou de uma parte. E entro na totalidade daquilo que eu preciso para seguir adiante. Então, aí a gente usa a chamadrina também como atitude. Porque entra o que a gente andou falando de processo cognitivo, do quanto a gente tem que entender a manipulação, tirando isso de nós, com a imbecilização humana da televisão, das redes, do coletivo, do que o outro diz, do que as pessoas vão falar. A gente tem que entrar no nosso emocional, no nosso amor e entender que o que eu recebi foi suficiente, porque foi tão suficiente que eu estou aqui falando. Se não fosse suficiente, eu não estava nem aqui. Me alimentou tanto que me formou. Então, não amou, não gostou. Amor, gostou, tanto gostou que se continuou levando adiante. Né? A sabedoria, o amor e o poder que eu vou pegar tudo isso para pegar essa parte aqui completa e ir adiante. Esse é o meu maior poder. Pegar tudo isso e dizer, agora eu faço algo. Junta todas essas energias e caminha adiante, olhando desse ponto integral, íntegro, completo, não de uma parte, que é o que a gente faz com mais frequência. Uma única parte, a do feminino ferido, por exemplo. Pega essa parte e foca batendo ali. E fica batendo ali. Então, pegar tudo isso para fazer o resgate é olhar o todo. É olhar toda a completude e entender que o jogo foi para os dois lados. Por muito tempo, a parte algoz somos nós. Por muito tempo. Isso tem que ser entendido, lembrado, retomado, para que volte para cá. E aquilo que a gente alimenta é aquilo que cresce. Então vamos alimentar agora o outro lado. O pêndulo vai para lá, o pêndulo vem para cá, e de repente o pêndulo começa a fazer um movimento que se equilibra. As energias vão muito, né, no comprimento de onda muito distorcido, de repente ela começa a fazer uma frequência que já não está disparando. E é esse momento que a gente traz essa frequência que já não toma grandes picos, que pode estar mais estabilizada, para que eu tenha mais um chão para ver o planejamento do que vai ser adiante. É esse o rumo que a gente está tomando. Nessa propagação, né? Você começa o movimento, daí a onda vem, ela vai finalizando numa suavidade, sem atropelos. Né? Então a gente vai continuando
processo de uma forma mais calma, mais tranquila, né? Da construção da energia. Construção da energia, exato, sem a bruta, sabe? Sem, vai no começo, né, enorme, mas depois ela vai suavizando, se propagando, tudo se propagando até a finalização, até a solução, vamos dizer, até a... Sim, a solução para aquele momento para a próxima frequência. Que não para, não vai parar, e nem deve parar. Né? Temos muitas coisas ainda a resolver e a se projetar dentro de nós mesmos. Lembrando que a gente está na parte mais densa da história, né? Lembrando que daqui para cima tudo deve ser mais leve. Assim esperamos, né? Porque assim, a gente está na frequência mais densa, a gente está na frequência mais material. Então, a todo momento que você consegue ascensionar uma parte, né, um ponto dessa energia, um ponto dessa frequência, acessar um ponto dessa energia, um ponto dessa frequência, vai ficando mais leve, vai deixando de ser essa loucura, como a Romy está tentando falar. Porque sim, nós estamos na ponta mais pesada, na ponta mais difícil. Dizem que a Terra é uma prisão, que a Terra é uma escola. Eu levo para o lado que a Terra, assim, é tipo quando a gente quer fazer aqueles cursos de PhD, a gente fala para onde que a gente vai estudar? vamos para a Terra, porque de lá você sai tudo, não tem. Passar pela experiência da Terra e não sair daqui, PhD, não tem como. São experiências muito intensas. Por quê? Porque a densidade é muito grande, porque a negatividade é muito grande, mas foi uma proposta que nós desejamos fazer, porque a gente sabia o tanto de experiência e o tanto de coisas que angariaríamos no sentido de evolução. Então tá reclamando do quê agora? Aproveita, não reclama. Reclamar, a mesma energia que reclama é a energia que cria, né? Então pega essa energia e vai criar, porque você vai sair daqui com o teu diplominha louca de feliz. Então, pega o teu diploma e faz jus a ele, né? Faz jus a tudo isso que você pegou de frequência de energia, porque o trabalho para vir para cá foi difícil. O trabalho para poder se candidatar a ter essa experiência magnânima, imensa, dolorida, difícil, mas que traz toda uma condição de que levariam bilênios de séculos em outros momentos, aqui se faz de uma forma muito mais interessante e rápida. Por isso que é tão dolorosa, porque a gente pegou assim um super intensivo. Foi escolha, gente. Foi escolha. Então agora o que a gente tem que fazer com isso, como eu disse lá no Matrix? Vocês não estão aqui para... Vocês estão aqui para entender a escolha que vocês fizeram. A escolha já foi feita. Sim. Então, agora a parte dessa conversa toda é entender por que a gente escolheu estar nesse planeta, com essa configuração de masculino e feminino tão desequilibrado, de negatividade tão grande, de barreira de frequência, de desconexão com os nossos mentores e mentoras, e toda essa questão é um entendimento. E a partir desse entendimento, a conexão e a clareza de volta. E daí você entende que não precisa ser assim também. Qualquer escola tem mentor, qualquer escola tem aula de recuperação, qualquer escola tem, vamos rever essa matéria, vamos entender um pouco melhor. Vamos aproveitar isso existe em todo lugar. Então, em vez de grudar no olhar da dor e do sofrimento, entrar para esse parâmetro de que tem ferramentas, argumentos, espaço para que a gente também se fortaleça aí e esteja com outros nos auxiliando. Apesar do caminho ser individual, a gente pode ter essa orientação. Existem orientadores. Existem Em todos os lugares. Basta observar. Né? Basta observar e se observar. E aceitar, né? Não as porcarias, mas aquilo que te provoca, que te incomoda, porque hoje em dia é assim, né? Se incomodou, você tem que ver o que está acontecendo ali. O que é que te incomodou? Se incomodou, aquele negócio de tomar um chazinho, toma um chazinho com bastante açuquinha, bastante melzinho, e você engolir ali e tá tudo bem? Não. Tem que ser aquela coisa da cachaça que te provoca, que desce rasgando, você diz assim, mas o que aconteceu? Por que me provocou dessa forma? É essa provocação que tem que ter para você começar a ser mais leve com você mesmo e aquelas coisas em torno de você. Os filhos, quem tem, um companheiro, quem tem, e quem não tem, ou quem está a nível de achar que aquilo não está condizente, está incomodando, sentar e conversar, sentar e falar de uma forma, sabe, não abrupta, mas falar aquilo que realmente está sentindo, e sem aquela coisa de medo, do ficar sozinha. Por quê? Você nasceu para ficar sozinha. Até os animais são assim, eles não ficam o resto da vida, né, na casa, né, envolvida
com a galinha em cima, mesmo sendo um galo, mesmo sendo uma outra animal, todos eles têm a liberdade, tipo, eu gerei, eu pari, eu te alimentei, e agora vai. Assim é a vida da gente mesmo, com companheiro, sem companheiro. Você tem que analisar isso, porque senão sofre os dois, e sofre os filhos, e sofre todo mundo. Eu já estou falando de uma outra forma, porque é nessa vida que você tem que tomar as decisões. E não ficar na retaguarda ou ficar só reclamando. Ou, como vocês disseram, que é muito, já era antes e hoje em dia não muda nada, esse negócio de que o que os outros vão falar, o que os outros vão criticar, como que vão me olhar. Foda-se. Foda-se. O que quiserem olhar, o que quiserem falar, é a minha vida. Eu tenho que me completar, eu tenho que me resgatar, eu tenho que ter essa autonomia comigo para benefício da vida um todo, que se não sofre eu, sofre todos. Tá? Então vamos ter mais essa consciência desse feminino e chega dessas palhaçadas nas nossas vidas. Né? Vamos trabalhar em prol da vida, sabe? Em prol da vida, que somos nós geradoras disso também. Eu finalizo aqui, ó. Nós estamos com 1h11. Eu sou o Cronos nesse momento aqui. Eu finalizo da minha parte dizendo o seguinte: tem uma frase na constelação que a gente diz assim: quando o feminino respeitar o masculino, quando o masculino respeitar o feminino, os filhos serão livres. E essa frase, para mim, essa frase tem uma força muito grande. Porque é só nesse momento de equilíbrio que qualquer coisa que seja criada disso vai conseguir ter algum sentido. Então, isso é muito forte para mim, ela sempre me movimenta, é essa frase que eu quero deixar, digamos, para que a gente pense o propósito da autonomia e da liberdade a partir desse respeito que está por trás de tudo que existe. Respeito. E o resto, e pro resto, foda-se, né? Pro resto, foda-se, porque a gente ainda fica pistola porque estamos neste corpinho aqui. E eu acho muito importante terminar também dizendo o seguinte: quando a gente está caminhando em direção ao amor, e quando a gente está em cada pequena prática do dia a dia, olhando para a gente mesmo, com essa autocompaixão, com esse carinho, com essa compreensão de se acompanhar no próprio ritmo, a gente também perde um grande véu chamado ingenuidade. Então, apesar da gente estar falando de amor, apesar da gente estar falando de coisas importantes e para serem positivadas, a gente não está excluindo nada da realidade. Então, quando a gente se direciona para essa autonomia, para essa liberdade, para esse resgate, para esse equilíbrio a serviço da vida, se tem uma coisa que a gente não pode levar junto, é a ingenuidade. É a vozinha da boazinha. É concordar com tudo para que não haja conflito. Good então, vibes. Good vibes, tá tudo certo, tá tudo ótimo, todo mundo é maravilhoso. Não, gente, não é assim. A gente tem que olhar para as polaridades porque a gente vive nessa dualidade, mas a gente também tem que reforçar aquilo que a gente acredita, e sem essa ingenuidade. Então aí vem realmente esses posicionamentos internos do masculino e do feminino dentro de nós para que sejamos capazes de criar essa outra programação, que é a proposta aqui quando a gente vai ativando informações. Então, a partir do momento em que a gente usa esses encontros como um portal de ativações, a gente pode estar fazendo resgates de informações extremamente importantes. E é isso que a gente traz atenção. Aproveitem as informações. Aproveitem os canais que vocês usam, as pessoas que vocês acompanham, os livros que vocês leem, para resgatar informações que são extremamente preciosas para que esse lugar de reconhecimento e de amor interno possa ser ativado para que as suas ações sejam realmente positivadas e comecem a resgatar quem está no entorno, as emoções que estão dentro e essa linha do tempo pela qual a gente passou e falou aqui. Tá ótimo, tá certo? Não se preocupe. Tá tudo bem. Meninas, eu
Eu penso que a gente consegue fazer um fechamento de toda essa energia com essas 3 últimas falas, assim, que nós podemos depois até fazer um resuminho disso e colocar lá, porque do ponto de vista de cada uma de nós, né, e de todo o que a gente está falando, pontua tudo isso que foi conversado ao longo aqui. Com a ideia de que a gente deixe isso, né, se conecte internamente, entenda que vai ter o gostoso e o ruim, o bom e o mal, a realidade, essa ideia da ingenuidade e da inocência é muito importante, porque, assim, a gente olhar para o lado bom, né, para o lado positivo da vida, não exclui que a gente entenda a maldade do mundo e tudo que acontece de errado, e até se afaste disso. Ninguém está falando que é para ficar com aquilo que te faz dor, com aquilo que te machuca, né? Por você estar querendo olhar para o lado bom. Eu tenho lá a hashtag Círculo Virtuoso. Eu gosto de transmitir aquilo de bacana que eu vi. Isso não quer dizer que eu não enxergue toda a maldade que tem no mundo. Eu só alimento a positividade. Mas a maldade, eu me protejo dela. A maldade, eu troco um outro caminho, eu atravesso a rua por outro lugar, eu olho e sinto a energia, porque isso é autonomia, isso é responsabilidade sobre si próprio. Não se deixar ao acaso. É fazer o teu cachê também. É olhar, se proteger, a proteção, o cuidado consigo próprio, diz respeito a essa autonomia. Então, perder essa ingenuidade diz respeito também a se tornar adulto. Porque ingênuo é a criança, inocente é a criança. A partir do momento que você tem condições de cuidar de si, você perdeu a ingenuidade e a inocência. Se você leva ela com 40 anos de idade, você está no lugar de criança. Você está no lugar errado. Independente de homem ou de mulher. Então, muito bem pontuado isso da inocência, da ingenuidade. O resgate, isso está intrínseco dentro do resgate. Você perder a ingenuidade, perder a inocência, porque só a partir daí que você vai se defender e agir. Se defender em que sentido? Não quero mais isso, digo não, foda-se. Tem hora que o foda-se muito bem mandado é o lugar que tem que estar, né? Então, perder a virgindade é bem isso. Tem hora para dizer não, tem hora para dizer sim, e sou eu quem olho e determino qual é a hora diante da minha experiência e da minha autonomia. É esse caminho que vai me dar isso. Então, por isso que tem que integrar tudo. Porque a hora que eu integro tudo, o mundo lá fora é inteiro, não é um pedacinho. O mundo não é bonzinho. O mundo é muito, pelo contrário, difícil pra caramba. E se eu não entender isso, eu sou o quê nesse mundo? De novo, eu estava lá passeando em São Paulo, no meio daquela selva de pedra. Você vai dar uma de bobo? Você vai ficar com a bolsa para lá? Você vai ficar com o celular para lá? Você vai ficar indo de madrugada andando na rua sozinha? Você está uma curitiboca. Curitiboca, ingênua, inocente. Você tem que ir para lá vestido de todo o teu olhar, né? Você tem que ir vestido de todo o teu olhar e dizer, não, ali não dá para ir, ali não dá para estacionar. Ali é a real. É a real. E é assim que a gente tem que lidar com a realidade. Então, tá fechado, tá linda a ideia toda. Acabou-se a infância, estamos na fase adulta e vamos para as experiências. Isso, gostei dessa, vamos para as experiências. Bora para as experiências, então? Bora para a vida. Então, segunda-feira que vem, nós estamos aqui de novo para falar justamente desse resumão dessa jornada chamatrina, desse saber, desse poder, desse amor, de toda essa força que de alguma forma a gente coloca aqui através das palavras e dessa junção da nossa tríade aqui. Quero agradecer a Pri, que está super participativa, agradecer o Ivan, que também deixou um comentário ali em cima, deixa eu voltar aqui para pontuar, das questões filosóficas serem muito importantes, porque não dá para falar de vivência de Urano com os controles que a sociedade impõe, que é muito bom ouvir a gente. Então, agradeço quem participou, quem estava aqui junto online, quem vai assistir depois. E como eu sempre digo, isso aqui tudo é uma troca. Então, compartilhem, comentem e deixem esse espaço reverberar também para a gente positivando outras informações. Graças, amores, pela disponibilidade de estarem aqui também. Obrigada. Beijo, até segunda. Beijo. Até.